Massoko vim exatamente debater sobre um assunto que muitos sabem e poucos têm vontade de falar. Ou poucas vezes as pessoas tratam esses assuntos nos termos que são. E na verdade todo mundo, ou todo Moçambique sabe exatamente o que tem acontecido no nosso país. Estou a me referir da centralização de tudo. E isto serve como um dos grandes problemas que o Moçambique enfrenta. Dois acadêmicos moçambicanos, visivelmente fora da cidade de Maputo, estavam a discutir alguns assuntos que têm a ver com o país e que têm a ver com a academia. Agora, antes de mais nada, peço para você deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. O problema deste país não é, como as pessoas dizem, o sul de Moçambique. O problema deste país, o professor Ngonha dizia na beira, no lançamento de um livro, é Maputo. Então o problema deste país é a maputização até da academia. A academia está a ser maputizada em Moçambique. Deixa-me terminar o meu raciocínio. Para se ouvir de uma situação que está a acontecer em Nampula, procura um acadêmico de Maputo para dar opinião, não é? Tem que ser entrevistado alguém a partir de Maputo para emitir opinião de coisa que ele viu pelo Google Maps, ouviu pelo Google, não é? Pela internet, não tem dados. Do nosso desafio em 2019. Então, é este problema que só o Presidente da República pode reunir com o acadêmico se ele reunir em Maputo. Não é? Se ele reunir na província, então não são acadêmicos. Deixa-me só enquadrar a nossa audiência que o termo desmaputização, ele nasce em 2018 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na ilha de Moçambique, num evento em que quem estava a fazer palestra é o professor Elísio Macambo. Um estudante levantou e perguntou ao professor Elísio o que deveria se fazer para se desmaputizar Moçambique. Eu penso que também encontramos uma certa boleia até um certo ponto nesse estudante que levantou. Eu acho que é um grande chamamento para os moçambicanos pensar seriamente sobre o que Moçambique nós queremos. Eu tenho vindo a falar isso de forma recorrente, que se nós estamos a falar de descentralização do país, a descentralização ela não pode ser circunscrita a questões da administração pública. É necessário que também olhemos para a descentralização na administração privada. Na semana passada convidei aqui o Beto Magozana, que é o líder da banda Safar. Ele dizia que tem um projeto de homenagem a uma banda, a banda Niassa Star, mas não estava a conseguir ter patrocínio de várias instituições aqui a nível local, porque remetiam a ele decisões a partir de Maputo. Entretanto, ao mesmo tempo, está a acontecer um evento em Maputo de homenagem ao grupo Alambique, que todas essas instituições na qual ele visitou estão a patrocinar. É um paradoxo. Eu penso que são coisas que nós, como moçambicanos, estamos a perceber que precisamos mudar. Para que todos os moçambicanos se sintam parte desta coisa que cunhamos ou catalogamos de Moçambique. Não passa necessariamente por olhar para a questão de descentralização, não do ponto de vista de Maputo, mas daquilo que muita gente nos outros pontos geográficos deste país pensa. E a questão da unificação das universidades também entra nesta discussão sobre a descentralização. A descentralização tem como ponto fundamental a aproximação dos serviços públicos para mais próximo do cidadão. Agora, mais uma vez, quando se vê essa tendência de unificação das universidades, sem antes parar-se e se olhar para aquilo que os diferentes segmentos sociais das províncias pensam, fica evidente que há uma tendência de continuar-se a maputizar-se as decisões fulcrais para os diferentes pontos geográficos do país. Agora que viu exatamente o vídeo, diga-me exatamente o que você acha. É que, na verdade, isto
era um debate que veio à rebalta com Afonso Macacho Marceta de Acama. Falava sempre de sul, mas no fundo, se nós quisermos olhar, vamos perceber que a questão não é sul, centro, norte, mas sim há uma questão que colocou-se a capital como um grande problema. A capital, que é capital de tudo centralizado, de uma forma propositada pelos dirigentes. Nós podemos estar aqui a discutir, a dividir-nos opiniões entre nós, povo, mas os dirigentes sabem muito bem que isso é verdade, está a acontecer e fizeram de propósito, ok? Isto é feito sim de propósito. Alguns podem acreditar, outros não, mas não é sobre crença, é sobre a realidade. Fez de propósito para levar Maputo como o centro de tudo e centralizar tudo quanto existe. Agora estou a falar do interior de Moçambique, num dos distritos aqui, complicado. E o governo distrital, na zona em que nós estamos, não tem nem fundo para fazer uma coisa simples. Resolver problemas simples, o governo não consegue. Por quê? Não tem fundos, não tem dinheiro, não tem nada. Mas se eu vos disser que aqui a exploração de recursos naturais, a exploração de vários recursos, vários tipos de recursos, e há fábricas, é outra coisa dentro do distrito, e as receitas todas que são captadas vão diretamente para o governo central. Na verdade, quando dizem desmamputização de Moçambique, é um assunto que o senhor Daniel Francisco Chapo falou também há um tempo, num dos seus discursos, a candidatura à presidência da República de Moçambique, que a proposta era transferir, por exemplo, a Assembleia da República para a zona centro de Moçambique. A proposta era Zambésia, se não estou em erro, no seu manifesto. E isso não vai acontecer, sabem, né? Mesmo se vocês tiverem boas ideias de que maneira, sempre não vão acontecer. Ele até pode ter vontade política de fazer, mas não vão lhe permitir fazer isso. O problema não é descentralização do poder político, é descentralizar tudo. Está centralizado tudo. Em Moçambique, o local onde uma das formas, o local em que é extraído pode ser um recurso mineral, não sei o quê. Não há nada. Diz 5% para lá, não se vê nada. No papel é onde tem só para embelezar as coisas. Não acontece nada. Tudo, puto. Também para criar bases de corrupção, não é? Para criar-se base de corrupção. É isso. Mas é isso. Temos esses mais outros problemas que poderíamos estarmos aqui a discutir. Mas já discutimos, esse chega. Muito obrigado. Se você quer continuar a ver esse tipo de conteúdo neste vídeo, te convido a ir curtir o canal Africa Unite, que é um canal em que já abordo sobre a minha opinião política. Então, não se engane a marcar para o próximo vídeo. Tchau, tchau.